Olá! Na aula de hoje a gente vai conversar sobre gametogênese, que é o fenômeno de produção de gametas, com principal enfoque para a gametogênese humana. Gametas são células germinativas, quer dizer, células que estão relacionadas com a reprodução sexuada. E aí aparece a primeira coisa que a gente precisa compreender na aula de hoje, o que é reprodução sexuada. Reprodução sexuada é um tipo de reprodução que envolve fusão, a união entre células, inclusive dos seus núcleos. Como resultado disso, é gerada uma célula que tem todo o DNA dessas duas células somados, ou seja, o dobro da quantidade de DNA das células originais. Se essa fusão acontecer entre duas células que têm cada uma, vamos dizer, 23 cromossomos, o resultado vai ser uma célula com 23 pares de cromossomos. Nesse caso, a gente diz que as células antes da fusão eram células haploides, com N cromossomos. A célula resultante dessa fusão é uma célula diploide, com 2N cromossomos. Por que N? Porque o número de cromossomos pode variar de espécie para espécie. Gatos, por exemplo, têm no núcleo de cada uma das suas células 19 pares de cromossomos. Vacas têm 29 pares e chimpanzés têm 24 pares. Células haploides de chimpanzés têm, portanto, 24 cromossomos nos seus núcleos, enquanto as células diploides têm 24 pares, ou seja, 48 cromossomos. Se o ser humano tem em cada uma das suas células 2N igual a 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos, para que os seus filhos tenham também 23 pares de cromossomos, é preciso que ele forme células germinativas com a metade desse número de cromossomos, ou seja, N igual a 23. Você já deve ter adivinhado que na espécie humana, somente os gametas, quer dizer, espermatozoides e óvulos, que na verdade são ovócitos, são células haploides. Quando o espermatozoide se une ao óvulo, quer dizer, quando acontece a fecundação, é gerada uma célula diploide. Essa célula diploide gerada com a fecundação é chamada ovo ou zigoto, e ela vai realizar várias divisões celulares, mitoses, convertendo-se num organismo pluricelular. E assim é gerado um novo indivíduo, formado por células diploides, igualzinho a seus pais. Isso permite que esse indivíduo gerado seja produto de uma combinação entre a metade dos genes do seu pai biológico e a metade dos genes da sua mãe biológica. Isso é reprodução sexuada. É o processo que envolve a fusão de células haploides, gerando uma célula diploide, que combina os genes das duas células originais. Combinar genes de células diferentes permite a formação de células diferentes. Essa combinação de genes é importantíssima para o processo de evolução da espécie. Para que ela seja possível, a cada geração é necessário a junção de células haploides formando uma célula diploide, ou seja, a fecundação, e em algum momento a divisão de células diploides formando células haploides, para que aconteça novamente a fecundação com a formação de uma próxima geração diploide. Essa divisão celular de células diploides para formar células haploides, a gente já viu, é chamada de meiose. Tem uma videoaula falando especificamente sobre esse processo. A gametogênese é isso. É um processo de formação de gametas, ou seja, de células haploides a partir de indivíduos diploides. Essa formação não vai acontecer em qualquer lugar. Acontece em órgãos especializados nisso, que são as gônadas. No homem, as gônadas chamam-se testículos e nas mulheres elas se chamam ovários. Na gametogênese masculina são produzidos espermatozoides. Por isso, a gametogênese masculina pode ser chamada de espermatogênese. Na gametogênese feminina são formados óvulos, que na verdade são ovócitos, e a gente já vai descobrir por quê. Por isso a gametogênese feminina é chamada de ovulogênese, ou também pode ser chamada de ovogênese, ou até mesmo pode ser chamada de oogênese, tudo a mesma coisa. Até aqui, a gente também já entendeu que para que aconteça a gametogênese, é fundamental que haja um tipo de divisão celular que se chama meiose, em que uma célula diploide é capaz de se dividir, dando origem a 4 células haploides. Mesmo tendo uma videoaula já publicada nesse mesmo canal, específica sobre a meiose, a gente vai lembrar algumas coisas desse tipo de divisão celular que nos interessam para a aula de hoje. A meiose é um tipo de divisão que acontece a partir de células diploides, sendo que cada cromossomo se encontra duplicado, ou seja, cada célula tem 2N cromossomos duplicados. Aqui eu vou representar apenas um par de cromossomos, mas tenha em mente que numa célula humana são 23 pares,
chimpanzés 24 pares, cada espécie tem o seu número característico de cromossomos em cada uma das células. Note que cada cromossomo está duplicado, ou seja, cada cromossomo é formado por um par de cromátides irmãs, sendo que essas cromátides são cópias idênticas. A meiose é um processo que envolve duas divisões celulares consecutivas, a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, cada cromossomo é separado do seu par homólogo, e ao final dessa divisão a gente tem células haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos. Porém, todos os cromossomos ainda estão duplicados, requerendo uma nova divisão celular consecutiva, a meiose 2, para separar as cromátides irmãs e gerar células haploides com cromossomos simples, quer dizer, cromossomos não duplicados. A partir daí, cada uma dessas 4 células formadas vai se diferenciar convertendo-se em um gameta, seja o gameta masculino, que é o espermatozoide, seja o gameta feminino, que é o ovócito. A gametogênese masculina, que também pode ser chamada de espermatogênese, acontece, como todo mundo já deve ter imaginado, e a gente já falou também, nos testículos. Aqui cabe lembrar um pouco de anatomia do aparelho reprodutor masculino. Eu sei que vocês já viram isso tudo lá no primeiro grau, mas é bom a gente ver de novo. A parte externa do aparelho reprodutor masculino tem duas partes bem fáceis de identificar, o pênis e o saco. O pênis é o órgão de cópula masculino e o saco é, como o nome diz, um saco mesmo, de pele, que abriga um par de testículos. Esse saco também é chamado de saco escrotal, ou simplesmente escroto. O pênis é um órgão erétil, ou seja, no momento da excitação sexual masculina, ele aumenta de volume e fica rígido, o que a gente chama de ereção. Isso acontece graças a um sistema de vasos sanguíneos exclusivos dessa região, chamados corpos cavernosos e corpos esponjosos. Quando o homem se sente excitado, os vasos sanguíneos que levam sangue ao pênis se dilatam, favorecendo a ida de sangue aos corpos cavernosos, que vão inchar, e é por isso que eles vão endurecer. A glande é a região mais sensível do pênis e é protegida normalmente por uma dobra de pele chamada prepúcio. Aqui moram as principais necessidades de cuidados com a higiene do pênis. Secreções produzidas pela glande podem se acumular entre a glande e o prepúcio, fornecendo um ambiente muito favorável à proliferação de bactérias que causam mau cheiro e podem causar inflamações também. Para que seja feita uma correta higienização da glande, é fundamental retrair o prepúcio para expor totalmente a glande. Alguns homens não conseguem fazer isso porque o prepúcio tem uma abertura pequena demais e não pode ser retraído. Isso se chama fimose e pode causar desconforto, especialmente durante a ereção, além de aumentar muito o risco de infecções. Para corrigir esse problema, tem uma cirurgia chamada circuncisão, em que um pedaço do prepúcio é cortado. Povos islâmicos e judeus praticam a circuncisão em bebês por razões religiosas há milênios. No interior dos testículos são produzidos os espermatozoides, ou seja, é ali que acontece a gametogênese masculina. Os espermatozoides produzidos no interior do testículo, uma vez maduros, vão migrar para um tipo de reservatório de espermatozoides que fica sobre cada um dos testículos, chamado epidídimo. No momento da ejaculação, graças a uma musculatura lisa associada ao epidídimo, os espermatozoides são expelidos dessa região e vão ser lançados para fora do organismo, via um par de canais chamados canais deferentes. Na passagem pelos canais deferentes, os espermatozoides recebem uma carga de um líquido viscoso que vai ajudar a empurrar esses espermatozoides para fora do corpo do homem, produzindo por um par de glândulas, uma associada a cada um dos canais deferentes, chamadas glândulas seminais ou vesículas seminais. Os canais deferentes descarregam essa mistura na uretra, que é esse tubo no interior do pênis por onde sai a urina, que vem lá da bexiga. Sim, a saída do sêmen e da urina acontecem pelo mesmo canal, a uretra, só que em momentos diferentes, normalmente. Esse lugar onde os canais deferentes descarregam o sêmen na uretra situa-se no interior de uma glândula chamada próstata, que também produz um líquido viscoso que é misturado ao sêmen no momento da ejaculação, e a partir daí, toda essa mistura é expelida do corpo masculino pela uretra.
Resíduos de urina presentes no interior da uretra podem inativar os espermatozoides ou diminuir a mobilidade deles. Para que isso não aconteça, um par de glândulas chamadas glândulas bulbouretrais produzem um líquido viscoso, incolor, que é lançado no interior da uretra antes da ejaculação, justamente para, entre aspas, neutralizar a urina que sobra por ali, para garantir uma passagem segura para os espermatozoides. O sêmen expelido durante a ejaculação é, portanto, uma mistura de fluidos, contendo os espermatozoides que foram produzidos no testículo e armazenados no epidídimo, fluidos produzidos no interior dos próprios testículos, fluidos produzidos nos epidídimos, fluidos produzidos pelas vesículas seminais e fluidos prostáticos. Homens que optam por não ter mais filhos podem realizar uma cirurgia de esterilização, em que se corta os canais deferentes em uma região próxima aos testículos. Essa cirurgia é chamada de vasectomia. No interior dos testículos tem uma extensa rede de canais microscópicos chamados túbulos seminíferos. É ali que acontece a meiose que a gente tinha comentado antes. Mas antes de chegar a essa meiose tem um longo caminho. Desde antes do nascimento, tem no interior desses canais células germinativas diploides que proliferam por sucessivas mitoses durante toda a vida do homem. Essas células diploides que fazem mitose são chamadas de espermatogônias. Cada uma dessas espermatogônias pode fazer mitose de novo, indefinidas vezes, ou ela pode se diferenciar e aí ela para de fazer mitose e vai fazer uma meiose para dar origem a 4 espermatozoides. Assim, durante toda a vida do homem, tem no interior dos túbulos seminíferos células germinativas, chamadas espermatogônias, proliferando, garantindo o estoque de células germinativas que podem dar origem a espermatozoides. A partir da puberdade, a partir da adolescência, enquanto a maioria das espermatogônias continuam proliferando por mitose, algumas delas se diferenciam e perdem a capacidade de fazer mitose, como a gente já viu. Daí a gente não pode mais chamá-las de espermatogônias, porque elas não fazem mais mitose. Essas células que perdem a capacidade de realizar mitose e se especializaram para fazer meiose passam a ser chamadas de espermatócitos primários, ou espermatócito 1. O espermatócito 1 se preparou para fazer meiose 1, onde se separam os cromossomos homólogos, formando um par de células haploides que se chamam, adivinhe, espermatócito 2, ou espermatócito secundário. Cada espermatócito secundário vai fazer o quê? Meiose 2, onde se separam as cromátides irmãs de cada um dos cromossomos. No final da meiose 2, tem 4 células germinativas, que não são mais capazes de fazer divisão celular de nenhum tipo, e por isso também não podem ser chamadas mais de espermatócitos, são chamadas espermátides. Cada espermátide vai sofrer uma transformação e vai se converter em um espermatozoide. Pronto. Está aí a gametogênese masculina, que acontece todinha no interior dos túbulos seminíferos e em cada um dos testículos. Esses camaradas, os espermatozoides, uma vez maduros, vão migrar pelo interior desses túbulos até sair dos testículos e vão ser armazenados no interior do epidídimo até o momento da ejaculação, quando vão ser expelidos para fora do corpo do homem, junto com os chamados líquidos seminais. Essa mistura entre espermatozoides misturado com líquidos seminais a gente chama de sêmen. A próstata é outro órgão do aparelho reprodutor masculino que merece um cuidado todo especial. A partir dos 60 anos de idade, tem uma certa frequência de patologias da próstata que podem levar ao câncer de próstata. Todo homem, especialmente homens que têm histórico de câncer na família ou hábito de fumar, precisa fazer exames periódicos, recomendáveis a partir dos 40 anos de idade, para ver como é que está a saúde da próstata. A maneira mais antiga de se examinar a próstata é o toque retal, onde o médico urologista apalpa a próstata pelo ânus, procurando verificar o tamanho da próstata e a presença de nódulos. Eu não preciso dizer que esse exame gera uma série de tabus entre os homens, e hoje já tem algumas alternativas, como o exame de ultrassom e até exame de sangue. Porém, o exame de próstata por toque retal continua sendo um dos exames mais sensíveis e precoces. E é extremamente importante que o exame seja precoce, porque, como qualquer tumor, quanto antes ele for detectado, maiores as chances de sucesso no tratamento. Uma pergunta bem interessante para se fazer agora é: como é que o corpo sabe qual é a hora
de começar a produzir gametas? Como é que o corpo sabe a hora de mudar as características físicas que fazem com que o corpo de um menino deixe de ter as características de uma criança, as características infantis, e adquira características adultas? Mais ainda, como é que o corpo controla até onde o indivíduo vai crescer? Como é que o corpo controla as horas que a gente fica com fome ou não? As horas que a gente fica com sono ou não? Por que em momentos de estresse a gente fica mais agitado? E depois de uma refeição a gente fica mais calmo e às vezes até sonolento? Todas essas perguntas podem ser resumidas em uma só. Como é que o corpo se autorregula? Como é que o metabolismo do corpo é regulado? Um dos principais mecanismos regulatórios do nosso organismo são os hormônios. Hormônios são compostos químicos, sejam lipídios ou proteínas, que são produzidos por glândulas e lançados nos fluidos corporais, na maioria das vezes no sangue. A presença dos hormônios nesses fluidos vai alterar ou regular o comportamento de determinados grupos de células, que a gente vai chamar de células-alvo. A insulina, por exemplo, é um hormônio produzido pelo pâncreas, que faz com que diversas células do organismo removam a glicose em excesso do sangue e utilizem essa glicose como fonte de energia, fazendo com que a quantidade de glicose no sangue diminua. Isso é extremamente importante após uma refeição, para evitar que a concentração de glicose suba para níveis perigosos. Defeitos no funcionamento da insulina geram uma doença que muitos conhecem, a diabetes. O hormônio do crescimento, que também é chamado de somatotrofina, é produzido pela hipófise e lançado na corrente sanguínea, atuando em vários tipos de células, mas sobretudo em células ósseas, fazendo com que elas proliferem por mitoses, o que causa um aumento do tamanho dos ossos, que é assim que a gente cresce. Assim, tem uma série de hormônios produzidos no nosso corpo que regulam o funcionamento de determinados grupos de células, que a gente vai chamar de células-alvo, e isso acaba regulando o funcionamento do corpo todo. Para regular o funcionamento das nossas gônadas, a nossa hipófise, que é a glândula que fica na base do cérebro, produz um par de hormônios, LH e FSH. Esses dois nomes são, na verdade, siglas derivadas do inglês, que descrevem a ação desses hormônios no corpo feminino, onde eles foram descritos, onde eles foram descobertos. Depois se observou que eles atuam também no corpo masculino, mas o nome feminino ficou. LH significa hormônio luteinizante, tá ao contrário, porque é derivado de inglês. E FSH significa hormônio folículo estimulante. Em homens, o FSH estimula o amadurecimento das espermatogônias, ou seja, faz com que algumas espermatogônias parem de fazer mitose e inicie o processo de diferenciação celular que vai levar elas a realizar meiose para gerar cada uma delas 4 espermatozoides. Já o LH atua nas chamadas células intersticiais, também conhecidas como células de Leydig, presentes no interior dos testículos, porém fora dos túbulos seminíferos. O LH estimula essas células de Leydig a produzir um outro hormônio, a testosterona, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar. Por causa disso, o LH masculino também é chamado de ICSH, que do inglês significa hormônio estimulante de células intersticiais. A testosterona é o hormônio produzido nos testículos, que é conhecido como hormônio masculinizante, porque acentua o desenvolvimento da musculatura, interfere na distribuição corporal de gordura, dando ao homem as formas masculinas, interfere no desenvolvimento da garganta, fazendo com que a voz fique mais grave, interfere na distribuição de pelos, especialmente no rosto e no peito. A testosterona é um hormônio, é produzido pelas células de Leydig e lançado diretamente na corrente sanguínea. Portanto, a sua produção não vai sofrer nenhuma interferência caso o homem opte por fazer aquela cirurgia de vasectomia que a gente comentou. Porque a testosterona não é lançada no interior dos canais seminíferos, nem no canal deferente, ela é lançada direto na corrente sanguínea. O corte do canal deferente não vai causar nenhum efeito para a produção de testosterona. Enquanto a gametogênese masculina acontece nas gônadas masculinas, que são os testículos, a gametogênese feminina acontece nas gônadas femininas, que são os ovários. Vamos falar um pouco sobre a anatomia do aparelho reprodutor feminino para ver em seguida o que acontece nos ovários.
A parte externa do aparelho reprodutor feminino, diferente do que muita gente pensa, é chamada de vulva. Vulva em si é formada por, a gente pode dizer, 3 partes diferentes. Os grandes lábios é a parte mais externa mesmo, basicamente pele igual à pele que reveste todo o resto do corpo, protegida por pelos. Os pelos dessa região são inclusive chamados de pelos pubianos. Pequenos lábios são dobras de pele, uma pele especial, uma pele do tipo mucosa. A gente chama de pele mucosa as peles mais finas que protegem por dentro alguns órgãos cavitários. É pele mucosa o revestimento interno da boca, o revestimento interno do nariz, das pálpebras, dos olhos, do reto. Os pequenos lábios ajudam muito a proteger o canal vaginal, impedindo a entrada de agentes que podem causar infecções. Na base dos pequenos lábios tem uma extensão de pele mucosa que fecha praticamente toda a abertura do canal vaginal, conhecida como ímen. O ímen varia muito de mulher para mulher, como mostra essa imagem. E na maioria das vezes tem apenas uma pequena abertura, que permite a saída do fluxo menstrual. Na maioria das vezes, no momento da primeira penetração vaginal, o ímen se rompe, causando um pouco de sangramento. Em muitas culturas, o ímen é utilizado como testemunho de que a mulher nunca teve relações sexuais. Em alguns países, que eu não vou citar, mas que vocês encontram facilmente essa informação na internet, ainda são feitos testes de virgindade, muitas vezes humilhantes, invasivos, dolorosos e anti-higiênicos, podendo até mesmo transmitir doenças para as mulheres. No Brasil, testes de virgindade já foram pedidos até mesmo em concursos públicos, e isso nem faz tanto tempo assim. Se vocês procurarem essa informação na internet, vocês podem se surpreender com a facilidade de encontrar fatos relacionados com isso. O clitóris é um órgão muito parecido com o pênis, de pequeno volume, que, na maior parte do tempo, fica escondido no ponto de encontro entre os pequenos lábios. Assim como o pênis, o clitóris também é um órgão erétil, quer dizer, ele também apresenta vascularização de corpos cavernosos que, no momento da excitação feminina, eles vão se encher de sangue, fazendo com que o clitóris aumente de volume e rigidez. É a parte mais sensível do aparelho reprodutor feminino e é extremamente importante na estimulação tátil feminina. Por conta disso, muitas culturas criam uma série de tabus e crenças em torno ao clitóris. Em algumas culturas, até mesmo, o clitóris é removido cirurgicamente de meninas, uma prática que recebe o nome de mutilação genital feminina. Diferente da circuncisão, que a gente viu agora há pouco, que pode trazer alguns benefícios à saúde do homem, a mutilação genital feminina não traz nenhum benefício à saúde da mulher. Apenas tira da mulher a possibilidade de obter prazer por estímulo tátil. Na real, essa prática está totalmente relacionada a relações de dominação de gênero. A parte interna do aparelho reprodutor feminino é formada pela vagina, útero, tubas uterinas e ovários. Muita gente confunde os termos vagina e vulva. Então, gente, por favor, vamos prestar atenção nisso para não se confundir mais. A vulva, como a gente já viu, é a parte mais externa do aparelho reprodutor feminino, formado pelos grandes e pequenos lábios, clitóris e, quando presente, o ímen. A vagina não. A vagina é um canal interno que fica entre a vulva e o útero. A vagina também é uma área de grande sensibilidade e que pode exercer uma importante função como um órgão de estimulação tátil. E é por isso que o estímulo vaginal pode dar prazer à mulher durante o ato sexual. A vagina termina onde começa o útero. A base do útero é chamada de colo do útero, e essa região uterina é muito suscetível a câncer, especialmente porque essa é uma área de contato direto com o pênis durante o ato sexual entre um homem e uma mulher. E homens são vetores assintomáticos do HPV, vírus papiloma humano. Em homens, dificilmente esse vírus causa algum problema, mas nas mulheres causa câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero pode ser prevenido, assim, com o uso de preservativos durante o ato sexual. O útero é o órgão que aloja o bebê durante o desenvolvimento embrionário. O revestimento interno do útero é chamado de endométrio. Endométrio é um tipo de mucosa muito especial onde o embrião, apenas uma semana depois da fecundação, consegue se fixar.
A partir do momento da fixação, as células do endométrio na região onde houve esse contato começam a proliferar, envolvendo o embrião e criando uma região de contato com tecidos embrionários junto a tecidos maternos, que é por onde vão acontecer as trocas de nutrientes, excretas, oxigênio e gás carbônico entre mãe e bebê. Essa região de contato é chamada de placenta. Porém, assim como o endométrio é capaz de alojar um embrião em formação, ele também é um substrato muito suscetível à implantação de bactérias, fungos, protozoários, que podem causar doenças. O fato do endométrio se desprender periodicamente e ser eliminado junto com um pouco de sangue pela vagina para o lado externo diminui consideravelmente a probabilidade de infecções. Isso é a menstruação, uma descamação interna do endométrio que se renova periodicamente. Na espécie humana, essa renovação acontece em média a cada 28 dias. Em média. A gente sabe que isso pode variar bastante de mês a mês e de mulher para mulher. O útero tem também uma camada de células musculares lisas. A gente chama essa camada muscular do útero de miométrio. Contrações dessas células fazem com que o útero se movimente, acelerando a descamação do endométrio durante a menstruação. Isso também gera um desconforto abdominal, as chamadas cólicas menstruais. São as mesmas contrações que ajudam a saída do bebê no momento do parto, só que as dimensões são diferentes, por isso as dores no momento do parto são bem mais intensas. O útero tem também duas projeções tubulares, chamadas de tubas uterinas. Antigamente elas eram chamadas de trompas de Falópio. A partir da ovulação, essas tubas conduzem o ovócito dos ovários até o útero. Pelo lado de dentro das tubas uterinas tem células ciliadas, cujos movimentos ciliares fazem com que o líquido linfático que fica ao redor dos ovários flua em direção ao útero. Quando acontece a ovulação, os ovócitos se desprendem do ovário e são arrastados por esse fluxo para o interior das tubas uterinas e conduzidas até o útero. Se houver fecundação, é importante que ela aconteça bem aqui no comecinho da tuba uterina, perto da ponta delas. Isso porque, a partir da fecundação, o zigoto vai ter aproximadamente uma semana para se desenvolver o suficiente para ser capaz de se implantar no útero. Se a fecundação acontecer mais tarde, quando o ovócito já tiver avançado mais ao longo da tuba uterina, as chances de implantação no endométrio vão diminuir. Finalmente, junto às extremidades das tubas uterinas, a gente encontra os ovários, que é onde acontece a gametogênese feminina. A gametogênese feminina tem várias semelhanças, mas também várias diferenças em relação à gametogênese masculina. A primeira semelhança é que, assim como a gametogênese masculina, a gametogênese feminina começa com células precursoras, que nesse caso vão se chamar ovogônias. Aí vem a primeira diferença. Enquanto as espermatogônias começam a proliferar antes do menino nascer e vão continuar proliferando até que o camarada for pro beleléu, nas meninas a fase proliferativa, ou seja, a fase que as ovogônias fazem mitoses e mitoses e mitoses, gerando mais e mais ovogônias, acontece todinha durante o desenvolvimento embrionário. Ou seja, todas as ovogônias de uma menina são produzidas antes dela nascer. Ainda antes da menina nascer, cada uma das ovogônias resultantes desse processo se prepara para a meiose. Mas para isso elas vão crescer muito. Um ovócito é perto de 200 vezes maior do que o espermatozoide, imagina. Isso é porque ele precisa ter nele mesmo reservas nutritivas que vão permitir que o embrião se desenvolva nos primeiros 7 dias após a fecundação até chegar ao útero, onde ele tem que ser capaz de se implantar. Então, quando a menina nasce, nos seus ovários já não tem mais ovogônias. Todas elas já cresceram muito e já se converteram em ovócitos primários. Cada ovócito primário está rodeado por células chamadas células foliculares, e o conjunto das células foliculares mais ovócito é chamado de folículo ovariano. E assim os folículos vão ficar bem quietinhos na superfície dos ovários. Há em torno de 1 milhão de folículos, ou seja, 1 milhão de ovócitos envoltos por células foliculares. Esses ovócitos vão morrendo aos pouquinhos. E quando a menina chegar à adolescência, ela vai ter menos da metade disso, ou seja, perto de 400 mil ovócitos. E muitos vão continuar morrendo diariamente. A cada mês, o hormônio folículo estimulante, que é produzido pela hipófise, o FSH, faz com que alguns milhares de folículos amadureçam.
O amadurecimento do folículo envolve duas coisas importantes. As células foliculares crescem e proliferam, fazendo com que o folículo aumente de volume, e o ovócito primário faz meiose 1, dividindo-se em duas células. Uma dessas células vai ficar com praticamente todas as reservas citoplasmáticas e vai ser a única célula viável, a célula germinativa, bem maior, enquanto a outra fica apenas com um pouquinho de citoplasma e, portanto, não vai ter condições de ser fecundada. Essa célula que sobra, a gente chama de glóbulo polar ou corpúsculo polar, porque ela fica presa à célula original, parecendo como se fosse um polo dessa célula. Então, o ovócito primário, diploide, sob influência do hormônio FSH, faz meiose 1 e se converte em duas células haploides. Uma é a célula viável, que é chamada de ovócito secundário, e a outra glóbulo polar. Onde é que a gente está? Na superfície do ovário. A cada mês, a hipófise lança no sangue hormônio folículo estimulante, FSH, que faz com que os folículos amadureçam. Proliferação das células foliculares e meiose 1 do ovócito primário, que se converte em ovócito secundário mais glóbulo polar. Imediatamente após a meiose 1, acontece a meiose 2, que é interrompida na metáfase 2 e só vai se completar se houver fertilização, ou seja, a penetração do espermatozoide no ovócito. Quando o folículo está totalmente maduro, ele se desprende do ovário junto com o ovócito secundário. Esse ovócito vai ser arrastado pelo fluxo de linfa para o interior da tuba uterina. Se não houver fecundação, ele vai ser arrastado pela tuba até chegar ao útero, onde não vai conseguir se implantar e vai ser levado embora junto com a menstruação. Agora vamos olhar com um pouco mais de atenção o que acontece no momento da fecundação. E lembrem que a fecundação acontece perto da extremidade da tuba uterina. O espermatozoide chega ao ovócito secundário e faz a fecundação. A gente diz que fecundação é quando o espermatozoide entra no óvulo, mas não é verdade. Na verdade, o espermatozoide fica do lado de fora. E só o que é colocado para dentro do ovócito é o núcleo do espermatozoide. Daí, nesse momento, a célula fica com dois núcleos haploides, o núcleo do espermatozoide e o núcleo do ovócito. A entrada no núcleo do espermatozoide desencadeia a meiose 2, que vai acontecer tanto no núcleo do ovócito secundário, quanto lá fora no glóbulo polar. Daí aqui fora, olha só, o glóbulo polar se divide em dois, sem mistério. Mas aqui dentro do ovócito, depois que o núcleo do espermatozoide entra, a meiose 2, que tinha sido interrompida na metáfase, ela vai começar de volta, vai aparecer uma anáfase e uma telófase 2. Nesse momento, essa célula aqui vai ter, olha só, 3 núcleos. Um núcleo que veio do espermatozoide e 2 núcleos formados na telófase 2. No final da telófase 2, um desses núcleos femininos vai ser expulso do citoplasma, ou seja, vai virar o terceiro glóbulo polar, enquanto o outro que sobrou vai se juntar com o núcleo do espermatozoide, finalmente formando um núcleo diploide. No final, o que a gente tem? Um zigoto diploide e 3 glóbulos polares haploides que vão morrer. Só para vocês ficarem atentos, em vários livros didáticos a necessidade da fecundação é ignorada, sendo mostrado que o ovócito primário faz meiose 1 e depois meiose 2 dá origem ao óvulo e 3 glóbulos polares. Mas isso não acontece desse jeito na espécie humana. Em humanos, o ovócito primário amadurece fazendo meiose 1 e converte em ovócito 2 e o glóbulo polar. Esses dois iniciam a meiose 2, mas o processo é interrompido em metáfase 2. O folículo se desprende, vai ser captado pela tuba uterina e, se houver fecundação, a meiose 2 termina, formando 3 glóbulos polares, mais o ovo que acabou de ser fecundado. Assim como no homem, o amadurecimento sexual da mulher e a produção e amadurecimento dos gametas são fenômenos controlados por regulação hormonal. Só que, diferente do homem, que tem uma regulação hormonal relativamente constante, na mulher, os hormônios são produzidos e lançados no sangue de maneira cíclica. A partir da puberdade, como a gente viu, a hipófise da mulher começa a produzir um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, FSH. Agora sim faz sentido falar o que significa FSH. Hormônio folículo estimulante. Como o nome diz, ele estimula o folículo. Ele estimula o amadurecimento do folículo. O folículo amadurece.
sob a influência do FSH. Quer dizer, o ovócito primário faz meiose 1 e se transforma em ovócito secundário, mais glóbulo polar, enquanto as células foliculares vão proliferar e o folículo vai aumentar de tamanho. Essas células foliculares têm ação glandular, ou seja, produzem e secretam hormônios também. O principal hormônio produzido pelos folículos maduros é o estrógeno, também conhecido como estrogênio ou estradiol. Esse hormônio age em praticamente todo o corpo da mulher, interferindo na distribuição de gorduras, que dá as formas femininas, promove o crescimento das mamas, faz com que os ossos da bacia se alarguem. É conhecido por isso como o principal hormônio feminilizante. Alta quantidade de estrógeno no sangue indica para a hipófise que o folículo já está maduro e, portanto, não precisa mais continuar produzindo e lançando FSH. A hipófise responde diminuindo a produção de FSH e começa a lançar no sangue um outro hormônio, o LH, chamado hormônio luteinizante. O principal efeito do hormônio luteinizante é que ele induz a ovulação, ou seja, causa o desprendimento do folículo, liberando o ovócito secundário para ser captado pela tuba uterina. Esse é o dia mais fértil da mulher, ou seja, o dia em que, se houver fecundação, tem maior chance do embrião se implantar com sucesso no útero. Após a ovulação, células foliculares que sobraram no lugar onde estava o folículo, sob a influência do LH, se modificam. Elas vão ficar mais amareladas, diminuem a produção de estrógeno e aumentam a produção de progesterona. A gente diz que o lugar onde estava o folículo converte-se em corpo lúteo, expressão que vem do latim corpus luteum, que significa exatamente corpo amarelo. É por isso, inclusive, que o hormônio luteinizante se chama assim, porque ele estimula a ovulação e também a formação do corpo lúteo. A progesterona tem vários efeitos no organismo da mulher, mas o principal deles é que esse hormônio acentua o desenvolvimento do endométrio, fazendo com que ele se prepare para receber um embrião caso haja fecundação. Essa produção de progesterona vai durar alguns dias e vai começar a diminuir a partir do 8º ou 9º dia. Isso acontece porque o corpo lúteo regride e se converte numa cicatrícula inerte esbranquiçada chamado corpo albicans. Albicans significa branco. Quando estrógeno e progesterona chegarem a níveis suficientemente baixos, o endométrio vai começar a se desprender, iniciando uma nova menstruação, portanto, um novo ciclo menstrual. Então, o primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia do fluxo menstrual. Aí vocês já conhecem a história. Acompanhe o gráfico. O início da menstruação marca o primeiro dia. Alguns dias depois, a hipófise começa a produzir a FSH, que estimula o amadurecimento do folículo, que é o que mostra a parte de cima do gráfico. O folículo maduro responde com a produção de estrógeno, o estradiol. Olha como aumenta a taxa de estradiol na corrente sanguínea em função do amadurecimento do folículo. Essa parte do gráfico mostra como é que está o endométrio. A partir do 5º ou 6º dia, o endométrio começa a crescer em resposta ao aumento do estradiol. A presença do estrógeno inibe a produção de FSH. Por isso a taxa de FSH vai diminuir na corrente sanguínea a partir desse momento. Em seguida, a hipófise lança na corrente sanguínea, por um curto espaço de tempo, uma combinação de dois hormônios, FSH e LH. Esses dois, juntos, fazem com que o folículo se desprenda, ou seja, que aconteça a ovulação. A parte de cima do gráfico mostra o ovócito secundário se desprendendo. A segunda linha mostra um pequeno aumento da temperatura que se verifica nesse momento. Mas não se engane, é só 0,5 graus em média, ou seja, isso também varia. E a terceira linha mostra a alta de FSH e LH. Como o folículo desagrega, a produção de estrógeno vai cair. Só que logo em seguida, o folículo se converte em corpo amarelo, que volta a produzir um pouco de estrógeno e uma quantidade um pouco maior de progesterona. Esses dois hormônios ovarianos juntos, o estrógeno e a progesterona, além de vários efeitos no corpo da mulher, vão acentuar o desenvolvimento do endométrio, que é mostrado na 4ª linha. A 5ª linha mostra o momento em que o ovócito se desprende do ovário e começa a migrar pela tuba uterina em direção ao útero. E esse trajeto vai durar 1 semana e meia, mais ou menos. Se houver fecundação, ele se implanta no útero. Se não, vai-se embora com a menstruação. Alguns dias depois, o corpo lúteo regride, seca, entre aspas, e se converte numa cicatriz inerte chamada corpo albicans.
A diminuição de estrógeno, progesterona, LH e FSH vão causar aqueles distúrbios fisiológicos que nós conhecemos como TPM. E no fim, o endométrio acaba se desprendendo novamente, iniciando um novo ciclo menstrual e começa tudo de novo. Em média, do dia que inicia o ciclo, ou seja, do dia que inicia o fluxo menstrual até que aconteça a ovulação, tem um intervalo de 14 dias. Esse período do ciclo menstrual é muito variável, especialmente em moças jovens, porque depende do amadurecimento dos folículos que não costumam estar sincronizados. A partir do momento da ovulação tem um intervalo de 14 dias, e esse intervalo tem bem pouca variação. Depois disso, vai acontecer uma nova menstruação, iniciando um novo ciclo menstrual. Quando a gente fala em ciclo menstrual e tudo que vem junto, é difícil não lembrar da tensão pré-menstrual, que a gente já mencionou, a TPM, que muitas pessoas, homens principalmente, dizem que é psicológico, ou mesmo que é uma desculpa. Vamos entender então o que é TPM. A primeira coisa da TPM são os efeitos dos hormônios no cérebro. Estrógeno e progesterona, direto ou indiretamente, interferem no balanço de outros hormônios e neurotransmissores no cérebro e dão uma sensação de bem-estar. Fazem a mulher se sentir bem. Nos últimos dias do ciclo menstrual, a quantidade desses hormônios na corrente sanguínea diminui e a mulher passa por um tipo de crise de abstinência, onde a falta deles por si só causa oscilações no humor. Mas não é só isso. Perto do final do ciclo menstrual, com a queda dos hormônios, a mulher tende a aumentar a retenção de líquidos. Essa sensação pode causar pequenas variações na pressão arterial e essas oscilações vão desencadear cansaço, indisposição e dor de cabeça. Suficiente? É, né? Mas tem mais. Para favorecer o desprendimento do endométrio, as células do próprio útero, nesse período, vão produzir um hormônio chamado prostaglandina, que vão causar a contração do tecido muscular do útero, o miométrio. E essas contrações vão causar, como a gente já viu, dor. São chamadas cólicas menstruais. Por causa da retenção de líquido e também por causa das alterações hormonais, a maioria das mulheres tem nesse período também dores nas mamas. Não tem como manter bom humor frente a todas essas condições. Apesar de variar muito de mulher para mulher, a TPM não é uma invenção e tem que ser levada a sério, tem que ser respeitada, tem que ser compreendida. Eu acho impossível falar de aparelho reprodutor e gametogênese sem mencionar os métodos contraceptivos, que são métodos que evitam ou interrompem a gravidez. Os métodos contraceptivos mais antigos e naturais que tem são chamados métodos comportamentais. Um deles é a abstinência sexual, que envolve uma série de assuntos extremamente controversos. Em algumas culturas ou religiões, se afirma que o sexo só é permitido depois do casamento. Outras correntes afirmam que o sexo não deve estar relacionado ao casamento, mas sim ao desenvolvimento, à maturidade e à liberdade de escolha de cada um e cada uma de conhecer o seu próprio corpo e respeitarem o seu próprio desenvolvimento, ou seja, respeitarem a si próprios ou a si próprias. Outro método comportamental é o estudo do ciclo menstrual procurando prever o dia fértil a ser evitado para se evitar a gravidez. Tem alguns fatores que tornam esse método muito ineficiente enquanto método preventivo da gravidez. Em primeiro lugar, o ciclo menstrual oscila, como a gente viu, por depender do tempo natural de maturação dos folículos. Assim, é natural que a ovulação se adiante ou se atrase 2 ou 3 dias. Além disso, após a relação sexual, os espermatozoides podem se manter viáveis dentro do corpo da mulher por vários dias, vamos dizer 2 ou 3 dias. Isso significa que ter uma relação sexual 3 dias antes da ovulação também é arriscado para a gravidez, mesmo que a gente saiba exatamente o dia que vai acontecer a ovulação. Da mesma maneira, o dia da ovulação é o dia mais fértil, mas não quer dizer que a fecundação não possa acontecer depois da ovulação, até vários dias depois da ovulação. Nesses casos, as chances do embrião se implantar no útero vão diminuir, mas elas ainda existem. Então, bota mais 2 ou 3 dias nessa conta. Também a gente não pode esquecer aquela fase de baixa de hormônios,
que causa TPM, em que o humor da mulher também não é muito favorável a relações sexuais. E tem também o período da menstruação, que não é a época mais adequada que existe para uma relação sexual, inclusive por uma questão de higiene, que dura de 7 a 9 dias. Tirando esses dias todos, se tiver sorte, vai sobrar uma meia hora mais ou menos segura, entre aspas, para não engravidar. E provavelmente isso vai ser uma terça-feira de tarde e tu vai estar ou na aula ou tá trabalhando. Mesmo assim, situações de estresse ou emoções muito intensas podem causar grande influência no ciclo menstrual. E nesses casos, até aquela meia horinha ali é bem arriscada. Isso ainda sem contar com a possibilidade de pequenos sangramentos naturais que não são muito comuns, mas acontecem e que podem ser facilmente confundidos com a menstruação, confundindo totalmente a contagem dos dias do ciclo menstrual. Então, de fato, não tem nenhum dia seguro para quem quer evitar a gravidez com base no ciclo menstrual. Muito mais eficazes do que os métodos comportamentais têm os chamados métodos de barreira, que consiste basicamente em colocar um anteparo que impede a passagem dos espermatozoides em direção ao ovócito, ou óvulo, se tu quiser chamar assim. Desses, o mais popular de todos é chamado a camisinha, que envolve o pênis durante o ato sexual. É extremamente eficaz e requer apenas um pouquinho de destreza e calma na hora de colocar o preservativo no pênis. Existem raros casos em que o uso da camisinha não é eficiente, especialmente quando a camisinha é mal colocada no pênis ou quando, por ter sido mal armazenada ou por estar fora do prazo de validade, a camisinha estoura durante o ato sexual. Existe também uma camisinha feminina, que é a mesma coisa, só que em vez de ser colocada no pênis, é introduzida na vagina. Esses dois métodos de barreira, além de evitar gravidez, também protegem contra a transmissão de várias doenças graves, como o HIV e o HPV. Ainda assim, a gente nunca pode esquecer que tem uma série de doenças, HIV inclusive, que podem ser transmitidas pelo sexo oral. Um terceiro método mecânico é o diafragma, um dispositivo em forma de disco que se encaixa na base do útero antes do ato sexual. Era muito popular no século passado, nos anos 80. Hoje, praticamente não é mais usado, porque tem que ser perfeitamente encaixado, ou não tem eficácia praticamente nenhuma. Além disso, como ele não impede o contato entre os órgãos sexuais, ele também não previne a transmissão de doenças. Métodos químicos são a presença de compostos que matam os espermatozoides ou diminuem a sua mobilidade, evitando a fecundação ou ainda que impedem a implantação do embrião no endométrio. Os compostos químicos que matam espermatozoides ou diminuem a sua mobilidade são chamados de espermicidas. São utilizados durante o ato sexual. Sozinhos eles têm pouca eficácia, mas aumentam a eficácia de outros métodos que podem ser usados combinados, como a camisinha e o diafragma. Outro método contraceptivo muito popular no século passado, mas ainda muito usado até os dias de hoje, é o DIU, ou dispositivo intrauterino. O DIU é uma matriz em forma de T que é colocada no interior do útero e que vai liberando aos poucos substâncias que impedem a implantação do embrião no útero. Ele é considerado um método abortivo. Um dos mais antigos que há é o DIU de cobre, que tem efeito espermicida e também efeito abortivo. Tem queixas de que o uso pode causar desconforto, sangramento, cólicas. Hoje em dia existem DIUs que liberam aos poucos hormônios anticoncepcionais em vez de cobre. Basicamente, os métodos hormonais são colocar na corrente sanguínea da mulher pequenas doses de estrógeno e progesterona, naturais ou sintéticos, para que a hipófise se confunda e ache que o folículo já está relativamente maduro e ela não precisa mais produzir FSH. Sem o FSH, os folículos não amadurecem e não têm ovulação. Periodicamente, o tratamento é interrompido para que haja menstruação. Esse também é um tema controverso. Tem médicos e médicas que defendem que a menstruação não é necessária e sugerem às suas pacientes tratamento contínuo, onde não existe menstruação, enquanto que tem médicos e médicas que dizem que a menstruação é um fenômeno natural e importante para a saúde da mulher. Os anticoncepcionais hormonais mais comuns que tem são os orais, em que se toma um por dia durante 28 dias. Tem também os injetáveis, que são simplesmente uma injeção de hormônio. Alguns anticoncepcionais hormonais
também vêm apresentados na forma de DIU, uma matriz parecida com o DIU de cobre, só que não tem cobre, tem na verdade uma resina que vai liberando aos pouquinhos o hormônio e que é introduzido no interior do útero. E o último método hormonal para se citar nesta aula é a pílula do dia seguinte, que é um forte inibidor da ovulação. Ela é indicada para casos em que haja sexo desprotegido. Não é uma pílula abortiva, portanto, não é eficaz se durante o ato sexual a mulher já tiver ovulado. Ela simplesmente inibe a ovulação, o que vai fazer com que diminua a chance de gravidez, caso a ovulação ainda não tenha acontecido. Ela não deve ser usada mais de uma vez em um único mês, porque daí a eficácia vai ser bem reduzida. Os métodos cirúrgicos, diferente de todos os que a gente viu até agora, são considerados métodos irreversíveis, são métodos permanentes. Embora em alguns casos eles ainda podem ser revertidos com um novo procedimento cirúrgico. No homem, como a gente já viu lá no começo desse vídeo, existe a vasectomia, que é o corte dos canais deferentes, impedindo a saída dos espermatozoides dos epidídimos. Todos os demais líquidos que compõem o sêmen são produzidos e expelidos normalmente no momento da ejaculação. Não tem diferença nenhuma a olho nu. A única diferença é que o sêmen, nesse caso, não vai ter espermatozoides. Na mulher existe a laqueadura, ou ligação de tubas uterinas. Essa ligação, ou laqueadura, é uma obstrução da tuba uterina. Pode ser feita cortando-se as tubas e fechando os canais com pontos de sutura. A laqueadura vai impedir tanto a passagem do ovócito em direção ao útero, quanto a passagem dos espermatozoides em direção ao ovócito. Os dois métodos são extremamente eficientes, embora haja casos raríssimos de reversão espontânea da cirurgia, que a gente chama de recanalização, conferindo a essa pessoa fertilidade novamente. Então, gente, isso é tudo que eu tinha para falar para vocês sobre o aparelho reprodutor masculino e feminino e a produção de gametas que acontece no interior desses órgãos. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Grande abraço e fiquem bem!